Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma passagem bíblica aos vossos corações, que se encontra registrado no livro 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, acerca da Santa Ceia. Título da leitura: Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Que nós podemos observarmos a palavra de Deus acerca da Santa Ceia. A ceia, o pão simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o sangue pela remissão dos nossos pecados. Então, quando estamos aptos para participarmos da ceia,
aqui nós vemos apóstolo Paulo trazendo uma mensagem à igreja ali de Coríntios, para que eles tivessem compostura e soubessem se apresentar diante do Senhor para participar do corpo e do sangue de Cristo, mas em conformidade com a palavra, não se juntando para contenda, nem ira, nem heresias, mas para que ali o nome do Senhor fosse glorificado. Então diz assim: nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então eles ali não estavam juntando para se tornar pessoas melhores, mas sim para ser pessoas piores, porque não estava discernindo o que o Senhor estava realmente querendo com cada um deles. Número 18, porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então Jesus Cristo, ali usando a vida do apóstolo Paulo ali, ele trazendo esta mensagem à igreja em Corinto ali, para que eles pudessem se ajuntar na igreja, para que a graça e o poder de Deus viesse habitar sobre a vida deles, não para que houvesse dissensões sobre os irmãos, entre os irmãos, mas que para que houvesse paz e comunhão uns com os outros. Número 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor em vão, ou seja, para simplesmente comer, mas o símbolo da ceia, que é o corpo de Cristo, o pão simboliza o corpo e o sangue o vinho, é para nós termos comunhão e não atrair a condenação para a nossa própria vida. É para nós discernirmos aquilo que estamos fazendo diante da presença do Senhor. Número 21 diz assim: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então ali os irmãos não estavam se ajuntando corretamente, mas estavam escandalizando o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo veio trazendo esta palavra para que eles pudessem se consertar e haver uma ceia de confraternização, e que um ali viesse esperar pelo outro, para todos participarem da mesma forma, numa só comunhão, numa só fé, num só amor, para que a graça, o poder e a bondade de Deus se manifestasse sobre a vida deles. Número 22 diz assim: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos? Ei, nisso não vos louvo. Aqui o apóstolo Paulo trazendo uma repreensão dura para aquelas pessoas que estavam agindo daquela forma, porque ele não estava satisfeito com o que ele estava ouvindo ali daqueles discípulos que foram feitos por eles, ali dos irmãos daquela igreja. Então ele estava trazendo uma repreensão para que houvesse um conserto daqueles irmãos, para que eles pudessem participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ali Jesus Cristo, instruindo o apóstolo Paulo, ele disse para Paulo falar estas palavras através do Espírito Santo, trazer uma correção
para que aqueles irmãos não viessem participar da ceia do Senhor de qualquer forma, mas para que eles estivessem preparados para ser abençoados e não trazendo a própria condenação para as suas próprias vidas. Então aqui Jesus, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, que o pão simboliza o corpo de Cristo e o sangue, o cálice ali, o vinho, nós devemos participar se estivermos preparados. Se não estivermos preparados, nós estamos tomando e procurando a condenação para a nossa própria alma, se não estivermos em conformidade, em acordo com a palavra de Deus. Número 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós comemos o pão e participamos do cálice, que é o vinho consagrado, simboliza o corpo de Cristo, nós estamos fazendo para a memória do Senhor Jesus Cristo ali, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar o direito de salvação. Número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, que é o vinho consagrado ao Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha buscar a sua igreja, para levar com Ele para os céus de glória. O número 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então nós devemos estarmos preparados com as nossas vidas em santidade para participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro, porque se nós tomarmos de qualquer forma, nós estamos tomando para nossa própria condenação. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, será lançado fora, porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então a palavra de Deus é bem clara. Aqui nós devemos nos examinarmos a nós mesmos, e assim o homem, assim coma deste pão e beba desse cálice. Então não há nada melhor que a nossa própria consciência para nos examinarmos, para participarmos do corpo e do sangue de Cristo, para a nossa edificação espiritual, não para a condenação da morte eterna. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Número 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, aqueles que não estão em condições, que a sua vida não está em retidão com a palavra de Deus, e participa do corpo e do sangue do Cordeiro, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Número 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, por pessoas participarem do corpo e do sangue de Cristo, sem estar em conformidade com a palavra de Deus, ele está dormindo, cocheando em dois pensamentos dentro da casa de Deus. Por isso está dizendo: há entre vós muitos fracos e doentes e que dorme na vida espiritual, porque não tem compromisso com a palavra e não quer se comprometer
com o Senhor, o dono da sua própria vida. Número 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. Então, como nós não podemos nos julgarmos a nós mesmos, existe um Deus no céu que nos julga, que nos corrige e que nos aponta como nós devemos nos comportarmos e nos apresentarmos diante dele. Como o Senhor não quer que nós sejamos condenados, então ele nos deixou o mandamento para nós seguirmos a risca, para não perdermos a nossa salvação. Número 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, meu amado e querido irmão, quando você não estiver preparado para participar do corpo e do sangue do Cordeiro, você procura perdoar, você procura chegar diante do Senhor, confessar os seus pecados, os seus erros, para que você não seja condenado com o mundo, porque o Senhor, ele não te criou para ser condenado, mas para que você seja salvo na pessoa bendita de Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma. O número 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Que nós podemos observarmos a palavra de Deus, que quando nós nos ajuntamos, não é para nós ali está tipo uma festa. Você faz aquilo que você quer. Ali nós estaremos em uma festa espiritual, numa só fé, num só amor, numa só comunhão, porque ali estaremos participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Então aqui está dizendo: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Por quê? Aqui o Senhor está dizendo para nós esperarmos uns pelos outros, porque estaremos numa só comunhão, numa só fé, um só amor, cumprindo os mandamentos e as leis do Senhor. E ali o nome do Senhor estará sendo glorificado, porque não estamos fazendo a nossa própria vontade, nem o nosso próprio querer, mas estamos nos reunindo, assim como o Senhor nos mandou, para esperar uns pelos outros. Número 34, o último versículo diz assim: mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então aqui, o apóstolo Paulo, trazendo esta palavra, ele falou para que a igreja, quando se ajuntasse, ali não comesse o outro lá, não. Todos participassem e comei junto, esperai um pelos outros. E aqui ele está dizendo: mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Além de lhe mandar esta carta escrita, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ele também disse que quando ele chegasse lá, as demais coisas que precisasse ser ensinada, ele ia ensinar, para que o povo, quando se ajuntasse, não viesse se ajuntar para a condenação, mas para comer, esperando um pelo outro, para que assim o corpo e o sangue do Senhor fizesse parte da vida deles, não em vão, mas sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Assim devemos nos comportar e nos manter diante do Senhor e na casa de Deus, que é o lugar onde nós ceamos, e ali temos uma comunhão íntima com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Neste momento quero estar orando pela vida de todos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, coloco-me diante da Tua presença, suplico pela vida de todos os amados e queridos irmãos e irmãs. Entra dentro deste lar, dentro desta casa, sobre a vida desta família, deste homem, deste jovem, desta jovem. Abra as portas de emprego que estão fechadas.
Toca, Senhor, em todas as partículas do corpo humano. Arranca todo mal, toda enfermidade, câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço. Papai querido, toca na coluna lombar, na cervical, em todas as áreas física, financeira e espiritual. Papai querido, confirma as curas, milagres, vitória. Papai querido, abençoa, Pai, todas as nações. Repreenda, Pai, esse vírus maligno, Senhor, que está assolando, Pai, as nações. Coloca as tuas mãos, traga, Pai, cura, restauração. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, pois tudo se encontra na palma das tuas mãos. Papai querido, eu coloco todas as nações sobre os teus cuidados, sobre a tua proteção. Entra com providência divina, Pai, em todos os lares, na casa de todos e em todos os familiares. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Confirma as vitórias. Abençoa as vidas que estão nos hospitais, no leito de dor, de enfermidade. Papai querido, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatras, os viciados. Papai querido, em drogas. Papai querido, aqueles que estão no submundo do crime, Pai, da prostituição. Salva, cura, liberta os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatras. Papai querido, as vidas nos manicômios, nos leprosários. Salva, cura, liberta e transforma. Entrega a todos na palma das tuas mãos. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.